Glória a Deus, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que você tenha tido aí um excelente dia, um dia maravilhoso com a glória de Deus. Eu queria, antes da gente começar a entrar na palavra, eu queria fazer uma oração. Eu queria que todo mundo acessasse agora, através dessa oração, colocar seu pensamento no alto, para que a gente possa entrar em concordância. Senhor Deus, meu Pai, queria pedir para que o Senhor sondasse o coração das pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando no digital, através desse link que foi transmitido. Eu queria pedir também para que você que sinta no seu coração, compartilhe esse link para acessar outras pessoas, e que a gente possa, através desse coração sondado por Deus, que Ele possa nos direcionar, para que a palavra seja certeira, seja cirúrgica, para aquilo que, não que você precisa, mas aquilo que você necessita através de Deus dessa palavra, e que ela haja de forma precisa, e que você, a partir desse momento, comece a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E a partir de então, a partir dessa palavra e de outras conexões que você já viveu e outras que ainda viverão, que você possa mudar de rota, acessar o caminho da salvação, da eternidade, e fazer parte desse reino que se aproxima, que é o reino de Jesus aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje vamos falar da vitória total contra Amaleque. Fiz algumas anotações para me basear aí, para a gente não perder, porque tem várias interações sobre esse povo, né? Mas eu queria começar falando com vocês, e inclusive eu vou falar alguns trechos, alguns versículos bíblicos. Alguns eu vou ler, mas outros eu só vou referenciar, para até estimular você a pesquisar, a ler, a você buscar o estudo. Até porque são muitos, e eu queria deixar esse incentivo para que, eu vou falar alguns que não vou ler, só vou referenciar, mas para que você que está presente ou em outro momento possa ler e aprofundar um pouco mais o estudo, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 36:12 começa falando aqui sobre Tímina, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz a um filho chamado Amaleque. E são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Então eu comecei a traçar uma linha para chegar até Amaleque, para entender um pouco essa genealogia. E aí o que eu entendi? Que Amaleque é filho de Elifaz, que é filho de Esaú, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. E aqui a gente entende uma primeira situação. Qual é a situação? Amaleque, então, ele é tataraneto de Abraão. Mas aqui no meio, a gente tem Esaú, que é irmão de Jacó, que depois vem a ser Israel. E aqui já começa a primeira treta, né? Porque ali de Israel se sai a tribo de Israel, que são a tribo que é os direcionados por Deus, que é os que resolveram acessar Deus. E depois dali, depois de Esaú, lá no seu neto, que é Amaleque, se deriva outra tribo, outro povo, que originaliza dali, que é os amalequitas, né? E olha para você ver. Aí, a partir desse momento, a gente começa a ter uma situação, que é todo o modelo de perseguição que existe pelos amalequitas contra os israelitas, que já originalizou lá no seu avô, quando o seu avô, Esaú com o Jacó, né? Então dali para frente já começou toda uma situação. E Amaleque, depois que ele já nasceu, já tinha uma idade, ele passou a ser sheik de uma das tribos, né? Igual fala em Gênesis 36, 16, 15. Estes são os descendentes de Esaú, que se tornaram chefe de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, e se tornaram chefe dos clãs de Temã, Omã, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Elifaz, na terra de Edrom. Todos eles foram descendentes de Adá, mulher de Esaú. Aí eu queria até pedir uma licença poética, se eu falei algum nome de forma errada. Exato.
Sugestões para nomes de filho aí, para quem está nesse momento. E aí, o que a gente entende? Que a partir de então, ele era alguém muito importante naquele momento, que era um chefe de um clã, né? Um sheik lá na época. E a sua mãe era Orita, uma tribo cujos territórios descendentes de Esaú se apoderaram. Acredita-se que o povo dos amalequitas descendia de Amaleque. Então aqui já começa a ter essa relação, porque depois de então não se fala mais de Amaleque como pessoa, né? Então começa a se falar dos amalequitas, em outros momentos fala-se do Amaleque como algo que já passou, mas não referenciam como ele uma pessoa mais daí para frente, mas sim do povo que se originalizou a partir dele, né? E só para contextualizar, os amalequitas habitavam o sul do Canaã, no deserto de Negueb, entre Berseba e o Sinai, mas viviam no regime seminômades, né? Também são chamados dos povos de Amaleque. E aqui que começa essa referência a Amaleque, sendo esse povo, né? Mas não fala propriamente dito dele. E aí que começa toda a história do lado pejorativo desse povo, né? Que eles são considerados uma tribo muito traiçoeira. Frequentemente aparece em situações na Bíblia como pessoas de oposição a um povo que está ligado diretamente à vontade de Deus, né? E aí começam os confrontos. Eles aparecem mediante confrontos. O primeiro confronto dos amalequitas ocorreu com os israelitas, né? Que é a tribo que originalizou no Israel, que é o antigo Jacó, né? E quando isso aconteceu? Aconteceu a partir do momento que eles foram libertos do Egito e cruzaram o Mar Vermelho. A partir daquele momento que eles cruzaram o Mar Vermelho, aí pensam-se, né? Olha, estamos libertos, estamos tranquilos, estamos de boa, e daqui para frente é só festa. Mas existe uma situação. Essa situação é quando eles começam a percorrer aquele deserto. Existem muitos senhores, crianças, e eles começam a se cansar, e eles começam a ficar para trás. E aparecem aqueles amalequitas para entrar nesse confronto. Só que eles não são um povo voltado para um confronto direto, uma coisa justa. Eles atacam por trás e começam a pegar essas pessoas que são os cansados, os velhos, os doentes, as crianças que estão por último, e levam esses como prisioneiro. E aí a gente referencia, faz uma analogia com nossa vida do dia a dia, que eu queria trazer para reflexão. Que quando a gente está forte, quando estamos bem, dificilmente o espírito de Amaleque, né, que é algo que referencia em todas essas gerações, que a gente vai chegar até no final, ele vai te atacar nesse momento, porque ele sabe que você está forte, você tem resistência, você está preparado para o confronto. Então ele não vai te perturbar, mas ele vai aproveitar sim o momento de cansaço, o momento que você está com a energia baixa, o momento que você está desguarnecido, que você está com o escudo baixo, você está com a sua ferramenta despreparada. É esse momento que vai vir o ataque. E aí é nessa hora que a gente precisa tomar alguns cuidados. E eu não digo cuidado só, cuidado próprio. Claro que isso é importante. Mas é a gente pensar que se tem essa visão de ataque nesses momentos de fragilidade, a gente precisa pensar no oposto. É o como a gente fazer para evitar de entrar nesses momentos de fragilidade. A gente, como humano, tem essa tendência a ter altos e baixos, né? Porque a gente, se vivesse só no espírito, não teria. Mas como a gente tem essas oscilações, qual que é a nossa busca? Deve ser a nossa busca incessante. Entrar menos, ou quando entrar, sair rápido desses momentos de vulnerabilidade. Só que ainda vou além disso. Qual que é uma outra obrigação que a gente tem quando a gente fala que a nossa obrigação é o relacionamento, é o agir com pessoas. Que se tivesse acontecido isso nesse momento, teria sido diferente. É que quando a gente está forte, a gente precisa ajudar quem está fraco.
Porque se lá naquela época, as pessoas que estavam fortes, caminhando, continuavam, em vez de deixar para trás quem não estava, falar, não, vamos junto, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te pegar no colo, enfim, N coisas poderiam ser feitas. Esse tipo de situação não teria acontecido. Porque eles aproveitaram o momento de fraqueza de quem ficou para trás. Então, nos dias de hoje, são duas coisas aí apontadas para a gente. Uma é como evitar ou diminuir ou ser mais rápido essa entrada nesse momento de fragilidade, que a gente, por humano, vamos ter ocasionalmente. E quando a gente estiver forte, o que a gente tem que olhar para o lado, principalmente dentro da nosso ciclo familiar, nossas amizades, as pessoas que a gente tem contato, quando a gente vê que alguém está nesse vale, está nessa situação, como é que a gente pode fazer para ajudar e tirar essa pessoa o quanto antes dali, para que não tenha esse ataque, para que ele não sofra esse ataque. Então, deixar essas duas perguntas aí para você refletir, e vamos seguir aqui no contexto. Então, e qual que era o objetivo? Então, foi esse primeiro confronto, que foi Êxodo 17, de 8 a 13, tá? Que foi ali no deserto de Sinai, na saída do povo do Egito. E o que eles queriam, de fato, atacar? Porque a gente está falando que é um povo que venceu a opressão, que saiu do jugo da escravidão, mediante a 10 milagres que aconteceram, e eles... Fora o milagre do mar se abrir e todas essas situações, então era um povo que estava aliançado com Deus até aquele momento, porque ainda até então não havia acontecido o início da murmuração ali, eles estavam recém-passados, então era um povo que estava aliançado. Mas o que a tribo, o povo de Amaleque queria atacar? A fé deles. Ali era um momento de ser julgado de uma forma pejorativa, eles queriam atacar a fé daquele povo. E tornar eles como já eram povos que vinham como escravos, que não tinham essa aptidão de guerra, eles não tinham estratégia de guerra. Ao contrário daquela tribo ali de Amaleque, que era uma tribo já tipo de guerra, já tinha um armamento diferenciado para a época. E a gente está falando de pessoas recém-libertas da escravidão, né? Depois de muitos anos de escravidão, recém-libertas. Então o pensamento é outro. A ideia ali era subjugar aquele povo para cortar essa conexão de o povo escolhido por Deus, né? Então, esse era o objetivo ali. E por causa desse ataque, é que houve a condenação por Deus, onde ele direcionou Moisés para que ele aniquilasse os amalequitas, né? Só que a gente acha que, mediante a isso, os amalequitas sumiram. Mas, a gente tem algumas situações, por N situações diferentes, que a gente acha que a gente tem um problema, que a gente vai lá, resolve aquele problema, definitivamente acabou. Mas se a gente não for no raiz do problema, se a gente não for no fundo do problema, e não atacar a causa lá no fundo, não vai ser resolvido o problema, né? Então aqui aconteceu um segundo embate, onde foi a batalha, né? Josué batalhou, e teve a participação de Arão e Hur, que sustentaram as mãos de Moisés elevadas para que o povo prevalecesse e tivesse a primeira vitória ali contra os amalequitas, mas não de uma forma definitiva, né? E aí chega no Êxodo 17, 13 e 16, que aí o resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. Então aqui Deus está falando que essa guerra não é guerra de homens, é guerra de Deus contra Amaleque. E aí o que a gente pode entender? E está falando aqui que é uma guerra geracional, de gerações. Então a gente entende, aqui começa essa parte de que estamos falando de espírito que vai passando em gerações, geracional, em situações diferentes. Porque aqui a gente vai ver mais para frente em várias situações que se tentam destruir, mas não conseguem até a gente concluir, a gente vai entender isso, né? E aí Deus revela para Moisés que aquela próxima geração, só a próxima geração que vai acessar
a terra prometida. E ali começa uma segunda situação, que eles se revoltam. Quando Moisés fala isso com eles, ele acha não, que eles têm que acessar. E eles vão tentar, então, acessar essa terra prometida sozinhos, quebrando a aliança com Deus e com Moisés. E aí vem o outro embate, porque eles vão tentar acessar Canaã pela região sul. E naquela ocasião foram massacrados os malequitas. Que aconteceu que eles tiveram um embate naquela região, e os amalequitas tiveram uma vitória por todos aqueles que estavam acessando, foram subjugados. Aqui você vê uma outra situação, aonde, por desobediência, o povo tentou ir contra o que tinha sido definido como uma promessa, um propósito, e sofreu o jugo através dos amalequitas, né? E aí, depois disso, a gente tem outros combates que são citados nos livros de Juízes, né? No período de Juízes, que ainda não se tinha reis em Israel, pelo menos 2 vezes, eles fizeram aliança com seus vizinhos para confrontar os israelitas. Primeiro, eles apoiaram Egrom, rei dos Moabitas. Isso está, para quem quiser aí pesquisar, Juiz 3:13. Depois, eles auxiliaram os midianitas em seu ataque ao povo de Israel. Naquela época, Deus levantou Gideão, e ele derrotou a todos eles no vale de Jezreel. Está de novo aí em Juízes 6:33 e 7:12-22, para quem quiser também. Novamente, há o embate dos israelitas com os ismaelitas. Novamente, essa situação acontece tempos depois, né, em outra situação. E aí, o que acontece? Depois entra o primeiro período de reinado, né, de monarquia. E aí é onde que Saul é erguido, né, através do profeta Samuel, que deu uma conexão com o que eu acabei pregando a semana passada, que foi o processo de Davi. E aqui a gente chega aonde os os amalequitas, porque os ismaelitas eu falei na semana retrasada. Nossa, aí já... Enfim. Os amalequitas chegam até nessa situação onde eles têm esse embate com Saul, né? E Saul na semana passada eu até comentei que houve uma situação que desabonou Saul com Deus e ele perdeu o trono, mas eu não falei o que era. E aqui a gente vai entender o que é. Porque Deus direcionou através do profeta Samuel para que ele fosse e finalizasse, acabasse, matasse com todos os ismaelitas, ou de novo, os amalequitas. Vai dar certo. Os amalequitas. E que não deixasse ninguém vivo e que não sobrasse, não os utilizasse, não trouxesse nenhum despojo. Mas ele acabou retrocedendo e não cumprindo, novamente, desobedecendo o direcionamento de Deus, e não finalizou todos. Ele acabou trazendo o rei, e acabou selecionando ali uns animaizinhos mais gordinhos, mais bacaninhos, e falou, esses daqui vamos levar, né? E depois, quando foi... isso daí, ó, tá no 1 Samuel de 14:48 e 15:1-8, tá? Para você que quer também entender mais aí e aprofundar. Estou passando aí pelas situações onde que aparece os amalequitas, tá? Mas aí Saul desobedeceu a ordem do Senhor, e ele se recusou a matar o gado, o povo, daquele povo, e resolveu poupar a vida do rei Agag, que era descendente direto de Amaleque. Coube a Samuel matar Agag e repreender a Saul. Isso está em 1 Samuel 15. Então, de novo, a gente teve essa situação, ele não cumpriu, Samuel interviu, né, falou com Deus, teve o direcionamento, e ele teve que ir lá e resolver. Você vê, a gente tem situações que ocorrem, que a gente não resolve, isso vai acabar repassando, outras pessoas vão resolver, mas aquilo que era para você fazer, você não fez. Então, ontem a gente estava falando de algo parecido, né, no nosso encontro, que as situações, ela acontece todo o tempo. Aí, como a gente tem o livre-arbítrio, cabe a gente dar o passo em direção do que foi determinado por Deus. Ou não, está na sua mão. Mas é muito mais benéfico
para o propósito final, a gente seguir os desígnios, o que está escrito para a gente ter feito. Aí cada um pode pensar da forma que quiser, porque a gente está aqui livre para isso, mas Deus, quando Ele escreve o que Ele quer, o que Ele espera da gente, da nossa vida, Ele está escrevendo o melhor cenário possível desenhado por Ele. E a gente pode entender de formas diferentes. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente entende, mas o entendimento de Deus é muito superior ao nosso. E uma coisa que a gente não pode e não deve é questionar isso. É seguir, é fazer, é entender. Depois, geralmente, a gente entende. Não naquele momento. Mas a gente começa a olhar o passado e fazer as conexões. A gente vai falar, nossa, eu entendi isso. Eu entendi o porquê disso, o porquê dessas situações, o porquê de tudo isso. Né? E aí, rolou aqui, peraí. Nossa, rolou tudo. Enfim. E aí, o que acontece é que o Samuel teve que resolver o problema que o Saul não resolveu. Né? Mas ainda, a gente teve várias situações, vários amalequitas ainda que escaparam e tiveram confronto com o próximo rei, que foi Davi. Então aí é onde a gente conectou com a semana passada, né? Falando de Davi, que está escrito isso em 1 Samuel de 27, de 6 a 30. Desculpa, 1 Samuel 27, 6 e 30, de 1 a 20. Está falando desse confronto aí de Davi com os amalequitas. Né? Toda essa situação que eu não vou entrar no detalhe, mas se quiser depois pode ir lá e pesquisar sobre. Mas aí só depois de muitas gerações, de novo, a gente ouve falar dos amalequitas, que foi na época do rei Ezequias. Várias gerações depois, os restantes dos amalequitas foram derrotados pela tribo de Simeão, que está isso aonde? Em 1 Crônicas 4, de 41 a 43, vocês vão ver isso também lá. De novo, gerações depois, voltamos a ouvir falar sobre eles. Todo mundo, então, aqui está falando, ó, é possível, a derrota final, às mãos da tribo de Simeão. Né? E aí, se entende que terminou. Mas, depois, na história de Esther, Amã, que era o vilão, que queria exterminar todos os israelitas, era descendente de Agag. Está escrito isso em Esther 3:1. Vocês podem ir lá também, que vocês vão ver. E aí sim, tem toda aquela situação que Amã subjuga, né, o povo de Israel. De novo, ele queria fazer todo aquele genocídio, né, escreveu uma lei para que isso acontecesse, mas tivemos aí a influência, né, de Esther para que revertesse essa situação. E ali, ele que queria subjugar todos os israelitas da época, ele acabou sendo subjugado, né, junto, mediante as pessoas que ele queria oprimir. E aí a gente entende essa questão de que, mesmo que às vezes a gente está sendo subjugado, ou estamos sendo pressionados por alguém, ou por alguma situação, a situação de reverter está na mesma distância que está a situação, o aceitar aquela situação. Está uma palavra, porque a gente pode reverter tudo com uma palavra, ou uma palavra que a gente professa em direção a colocar Deus naquela situação, ou uma palavra de alguém que professa para a gente, e a gente aceita aquilo como verdade, sendo uma palavra construtiva, claro. Porque tudo se constrói ou tudo se destrói através de uma palavra. E a palavra, ela constrói de N formas diferentes. Ela constrói a nível espiritual, ela constrói a nível físico e ela constrói a nível de sentimento. E tem outros níveis ainda, mas vamos ficar nesse. Por quê? Quando a gente está falando, não vamos falar de outras dimensões não, né? Vamos se ater a essa. Quando a gente está falando que palavra constrói,
a nível sentimental, é só parar para ver o quanto que as pessoas são influenciadas nos seus sentimentos, que não deveria ser algo que governa a gente, mas por várias situações acaba sendo, quando ela recebe uma palavra de alguém de uma forma positiva ou negativa. O tanto que aquilo influencia, às vezes um dia da pessoa ela é destruído mediante uma palavra que ela recebe pela manhã, ou o dia da pessoa é radiante mediante uma palavra que ela recebe pela manhã. Para você ver o quanto que a gente é vulnerável e a gente deixa as palavras de outras pessoas nos influenciar, quando na verdade, se a gente tivesse a identidade ativada, isso pouco importaria. Porque não importa o que os outros vão falar, né? Esse deveria ser o conceito. Mas a gente vive influenciado. A gente vive influenciado por essas palavras, né? Só continuando, então é possível, aqui fala que é possível que Amã tenha sido o último descendente do povo de Amaleque. É possível. Aí, sabe o que é possível? É possível tantas coisas, como eu mesmo disse, falando de sentimentos, é possível tantas coisas que depende da gente tomar decisão, se é ou não. Você vê nessa situação até então, quantas vezes tiveram condições de terminar com a situação, de resolver, mas optaram por não resolver, optaram por não fazer. E aí, sempre coloco alguns pensamentos, né? E essa maldição que recaiu sobre Amaleque é a mesma que recai sobre todos aqueles que se opõem contra a nação santa de Deus. Então a gente está falando que aquela situação que aconteceu com Amaleque, todos os amalequitas que vieram então, que eram um povo opressor, que era um povo que não seguia as vontades, os desígnios de Deus, ele cai sobre todo aquele que se opõe contra a nação santa de Deus. Então, a gente está falando que são situações que se repetem, geração a geração. Porque o plano do inimigo é destruir. Os amalequitas representam isso, os inimigos de Deus. Mas, a gente pode ver que em Gênesis 12:3, corrobora isso falando: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a gente entende que realmente é algo que vai se perpetuar, só que só vai ter ação, efetividade, se a gente permitir. Só vai se replicar todo aquele cenário de opressão se a gente permitir. Agora, por que eu falo isso? Porque Deus sempre dá a oportunidade de restituirmos aquilo que foi roubado. Sempre. Sempre Ele dá essa oportunidade. Se algo que foi roubado é a sua posição, é a sua, entre aspas, a sua honra, você acha que isso realmente faz diferença para Deus? Você acha que é algo que Deus está preocupado com isso? Deus está preocupado na conexão que você vai fazer com as pessoas para acessar o reino, para garantir a salvação, para trazer pessoas para esse movimento. E aí, como é que a gente pode se lutar contra esse espírito de Amaleque que vem geracionalmente sendo, como eu posso dizer, vem sendo transformado, né? Porque as coisas vão se transformando. A gente pode lutar com um posicionamento. E como é que a gente pode se posicionar? Mediante as situações que a gente identifica esse espírito, mediante esse espírito pode ser identificado através de situações, de conexões, de pessoas, N coisas. A gente tem que se posicionar. E ao se posicionar, como eu disse anteriormente, não entender a palavra como algo que vai determinar seus dias, vai determinar como você vive, vai determinar o seu pensamento, o seu sentimento. Quando estamos debaixo da vontade de Deus, sempre vai ocorrer uma reversão. Essas situações, elas podem acontecer, mas a partir do momento que você entra
é outra coisa que a gente estava falando ontem, né? Quando a gente entra embaixo da vontade de Deus, que é o que está escrito para a gente, as coisas começam a fluir. As coisas começam a andar de uma forma diferente. Não sei se a gente pode entender algumas coisas, trazer para o nosso dia a dia. Quando a gente olha para uma pessoa e você está patinando numa situação, e tem outras pessoas que aquilo, na mesma situação ou muito parecida, ela desliza, aquilo vai fácil para ela. Já parou para pensar se esse momento ela não está debaixo da vontade do que Deus espera para ela e você não? Porque cada um tem um propósito. Às vezes você está de mãozinha dada com a pessoa ali e andando lado a lado com ela, mas para ela está fácil e para você não. Por quê? Já pararam para pensar nisso? O porquê? Porque provavelmente não é aquilo que era para você estar fazendo. Não é aquilo que era para você estar fazendo. E a pessoa... mas é aí que a gente precisa entender o posicionamento. Não simplesmente porque está difícil, está fácil, que é ou não é. É a questão de entender. Mas quando acontece esse tipo de situação, cabe que algo que eu adoro, que é uma pergunta. É uma pergunta e falar com Deus, para que Ele dê o direcionamento. A vitória extraordinária contra os amalequitas foi possível através do resultado da obediência do povo. A gente chega a essa conclusão que a vitória só aconteceu porque o povo escolheu obedecer. O povo escolheu obedecer. Não tem outras opções. A partir do momento que o povo escolhe obedecer, as coisas acontecem. E Deus, hoje, Ele quer nos dar a vitória em cima do espírito de Amaleque que existe hoje. Né? E a gente precisa fazer o quê? A mesma coisa que foi feito. Obedecer. Como é que a gente traz a vitória passada para o futuro? Aprender com o que foi feito. A gente tem que replicar o que deu certo. A gente, como pessoas em constante processo de melhoria, a gente precisa replicar o que deu certo e o que não deu, a gente tem que mudar, descartar. Então, se deu certo, vamos replicar. E aí, para a gente finalizar, eu queria deixar aqui uma reflexão sobre a guerra do espírito de Amaleque em 4 níveis. Eu queria colocar esse pensamento para encerrar esse entendimento, tá? O primeiro nível é o nível pessoal, tá? E qual que é o nível pessoal? É que ele odeia quem é de Deus. Então, portanto, o que a gente tem que fazer? Se arrependam e seja obediente a Deus. Quando a gente está falando do espírito de Amaleque atacar pessoalmente, a gente está falando de arrependimento e obediência, foi o que a gente falou até então. Quando a gente faz isso, a gente quebra esse vínculo, esse ataque a nível pessoal. Depois a gente vai para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? É o nível família. A família, como é a base da sociedade, ele quer atacar e destruir isso. Sabe, porque se ele consegue atacar a família, ele vai atacar o quê? A base de tudo. E a base de tudo é onde a gente cria esse movimento geracional das coisas. E tem uma frase que eu acabei criando, que é: somos um ponto de inflexão geracional. Cara, se a gente parar para pensar isso, nós, hoje, no momento que estamos, somos um ponto de inflexão geracional. E o que isso quer dizer? Para quem não entendeu, eu também, no momento que eu pensei nisso, eu não entendi. Mas aí eu falei algumas vezes para entender que ali é uma vírgula. A gente aqui hoje é uma vírgula no meio de um texto gigantesco que Deus escreveu da humanidade. E a gente, como essa vírgula, a gente vai poder influenciar o que vai acontecer dessa vírgula para frente na nossa linha geracional. Você entende? Porque se Deus colocou uma escrita lá, falando o que Ele esperava da gente, se a gente decide, aí é a questão da decisão, se a gente decide seguir aquela escrita, a linha geracional vai ser muito mais linear mediante ao que Deus espera para a gente. Não que Deus seja linear, mas é uma analogia para ficar fácil a compreensão. Se a gente não segue aquilo, essa linha do texto ela começa
a destoar. E ela começa a sair fora do que está sendo planejado. E ali, dali para frente, uma geração começa a declinar. Para isso voltar dentro do que Deus espera, tem que ter um trabalho muito mais forte nas próximas gerações. Dependendo do nível, do quanto que você despregou do que foi escrito para a gente, né? E o terceiro nível é a igreja. Por quê? A igreja é a última resistência. Depois que a gente fala da família, a gente fala da igreja, como sendo a última resistência. Sabe? E aí a gente vê algumas situações onde a igreja, como instituição, tem esse viés de pregar como eu posso dizer, uma água com açúcar, né? De algo doce que as pessoas esperam ouvir e foge de pregar o que está escrito, de pregar Cristo para as pessoas. E se a igreja é a última resistência, o que está sendo formado por essas igrejas? E aí, falando de igreja como agente sendo igreja, o que nós estamos fazendo para que o corpo siga no caminho proposto por Deus? Porque tem o caminho proposto para a pessoa e tem o caminho proposto pelo corpo, para o corpo. E a gente, como membro do corpo, o que estamos fazendo para isso? E aí o quarto nível, que é o nível nação. A gente está falando, o que compõe uma nação? Pessoas, famílias, igrejas. Então, como que a gente vai ter uma nação forte? Pessoas fortes, famílias fortes, igrejas fortes. A partir disso, a gente pode entender que se a gente tem esses 4 níveis bem definidos, bem estabelecidos, e todos eles bem posicionados, esse espírito que continua geracionalmente rondando, vai ficar apagado, e quem sabe vai ser cumprido essa promessa de Deus o quanto antes, que é esse espírito vai ser esquecido. Só não foi esquecido ainda por desobediência, por uma série de coisas que a gente pode reverter sem sombra de dúvida. E aí o que eu associo aqui para a gente encerrar? Eu associo que no final tudo isso se resume a governo. Porque quando a gente fala que a gente não está obedecendo, que a gente está indo contra o que é nos proposto, a gente está fugindo de um processo. Um governo, quando eu falo, não é governo público de um país. Estou falando de um governo a nível estrutural divino, de Deus mesmo. E quando a gente está fora desse processo de governo, que a gente é um membro disso por Deus, as coisas tendem a caminhar de uma forma tortuosa, vamos dizer assim, tortuosa é a palavra. Então, a gente precisa acessar esse governo, a gente precisa pegar a rédea da nossa vida, e aí você fala, então você sai fazendo o que você quiser, do jeito que você quiser. Não, seguindo os princípios que Deus deixou para a gente. É isso. E aí ontem a gente falou, é muito legal as nossas reuniões, porque a gente acaba falando muitos assuntos, e como eu venho aqui no dia seguinte, está tudo muito fresco na cabeça, né? Porque a gente falou ontem qual seria o principal aí para a gente acessar o reino. E a gente falou sobre amar o próximo. O primeiro seria amar a Deus sobre todas as coisas, mas depois amar o próximo. E aí é que a gente chega em toda essa situação. Se lá do início, porque a gente está falando aqui ainda, de situações antes de Jesus aqui, né? A gente está falando sempre essa história toda foi antes de Jesus. Mas aí, se a gente tivesse esse alvo de amar o próximo, nesse momento, e isso fosse um alvo, mas um alvo forte mesmo, algo que queimasse o coração daquelas pessoas que estavam vivendo isso, esse cenário teria acontecido? Teriam se deixado pessoas para trás? O rei teria trazido o despojo, sabendo da possibilidade de subjugar todo o seu povo por conta disso? Ele teria poupado a vida do Agag? Você entendeu? Enfim,
É uma situação que quando a gente fala do amor ao próximo, várias situações do dia, do nosso dia, cabe um ponto de interrogação. Será que o que eu estou fazendo no meu dia está refletindo o amor no próximo? Quando a pessoa olha para mim, mediante uma situação que a gente está vivendo, ele está vendo, cara, isso é amor? Porque no final das contas é isso que importa, não é? Porque aí a pessoa acha que o amor está relacionado a, sei lá, desejos carnais, sei lá, uma N coisa, em fazer favores para o próximo. Mas em casa a gente está vivendo um momento tão precioso, que quem sabe, né, quem não sabe eu vou falar agora, a gente tirou a TV de casa, porque a conclusão que a gente chegou a TV ficava na sala, bem no meio da sala assim, e a gente olhou para aquilo, não vou entrar nos pormenores, tá, só vou ser bem direto, por causa do tempo. A gente olhou aquilo e falou, nossa, a TV é o centro da nossa casa, é isso que a gente quer? Isso vai gerar o quê? Não faz sentido. Tiramos a TV na sexta-feira, colocamos ela num quartinho lá, provisoriamente, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas de lá para cá, dentro de casa, e a gente não assistia canal aberto, um monte de coisa, era Netflix, uma coisa ou outra, mas olha para você ver, já era pouco, mas esse pouco que a gente tirou, de sexta-feira para cá na nossa casa, tá aí o meu filho, que não deixa me mentir, sozinho, nosso relacionamento de família mudou, a gente está tendo um tempo de qualidade tão precioso, cara, a gente não tinha antes, tinha, mas isso está sendo aprimorado de uma forma que é indescritível. É isso que a gente precisa buscar com Deus. É isso que a gente precisa tirar as distrações. A gente precisa tirar, você fala, mas é só um pouquinho. Cara, tira essas distrações, mira no alvo. Sabe, porque, vou falar por essa experiência que eu estou tendo em casa, é muito gratificante você sentar na mesa, conversar com o filho, uma hora que era para você estar na televisão assistindo qualquer coisa, você está ali junto com eles, né, com a família toda, vivendo aquele momento, não só junto, vivendo aquele momento, sabendo de tudo o que acontece, das necessidades, dos desejos, dos anseios. Nossa, hoje a gente teve uma conversa de qualidade de, sei lá, mais de uma hora ali, próximo do jantar, que a minha esposa estava preparando o jantar, e a gente conversando, coisa que se fosse antes, o que a gente estaria fazendo? Na TV. Ela provavelmente preparando o jantar, e eu e ele na TV assistindo. Mas a gente estava junto, ali, claro que depois na hora do jantar a gente ia sentar na mesa. Mas quando você está comendo, não é a mesma coisa. Ali na preparação do jantar, a gente ficou por volta de uma hora com uma conversa, que eu vi aquele momento, cara, é como se você saísse do corpo. Não tem como descrever. Porque você vê que ali você está fazendo a diferença na vida do seu filho. Ali você está fazendo a diferença na vida de gerações para frente. É muito louco. Um simples gesto. Por isso que eu falei anteriormente, uma palavra muda tudo. Uma decisão muda tudo. Enfim. Façam o teste. Qualquer distração, por mínima que você achar que seja, que está te tirando do caminho de conexão com Deus, ou de algo que você acha que, mesmo que seja um caminho que não seja diretamente Deus, talvez família, talvez uma instrução, talvez a leitura bíblica, outras coisas que você acha que não seja Deus diretamente, mas seja acessar por algum outro caminho, que tiver uma distração nesses caminhos, que você tire. Faça um teste. Eu estou falando de uma experiência de 3 dias, cara. Eu falei para o Heitor hoje, Heitor, a gente vai voltar a conversar daqui 2 anos sobre esse assunto de TV. E eu tenho certeza que a gente não vai reconhecer a nossa família. Que a gente vai explodir, cara. As pessoas vão olhar para a gente e não vão reconhecer a gente. As pessoas vão olhar para a gente e falar, cara, quem vê a gente hoje,
falei 1 mês atrás, né? Quem a gente vê a gente 1 mês atrás e vê daqui 2 anos, 1 ano e meio, vamos deixar entre 1 e 2. Olhar a gente, a nossa família lá naquele tempo, não vai reconhecer a gente. E eu estou falando isso com compromisso público aqui, vocês não vão reconhecer a gente. Porque é diferente quando você é intencional, quando você faz algo pensando no resultado final. Não é só deixar de assistir uma TV, mas é um porquê. Qual que é o motivo daquilo? O motivo é para se relacionar mais com a família, edificar mais a família, as famílias consecutivamente, acessar mais a palavra, o entendimento de Deus, crescer nesse entendimento espiritual com Deus, nesse relacionamento. Cara, a partir do momento que você faz isso, não tem como ser diferente. O resultado vai vir em todas as áreas da vida, porque a gente está buscando. Faça essa experiência. E depois compartilhe aí, eu tenho certeza que eu, a minha família e quem se propor a fazer essa experiência, vamos estar aqui brevemente dando muitos testemunhos sobre esse assunto. Isso profetize na sua vida. Assim como eu profetizei hoje na vida da minha família em casa. Tamo junto?